eu voltei. Voltei e agora eu vou esperar o Salomão pra gente dar continuidade no nosso assunto sobre parkour e medo. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. O Salomão entrou já. Piccolo Patrick. Aguardando o Salomão entrar. Opa! Oi, Oi! Tudo bom? bem você? Também. Deu um suspense aí na hora de entrar. Tá, a câmera de trás tá virada pro computador. Ah, entendi. Você assistiu a live do Malsama toda? Assisti, inclusive anotei umas paradas. Eu fiquei, agora eu peguei uma caneta, porque eu fiquei com vontade de anotar também, eu não tava com nenhuma caneta perto, eu fiquei triste. Mas depois Pode eu peço crer. pro Malsama me passar as coisas que eu achei interessante. E Você aí, gravou a live? não gravei, não aparece pra mim, acredita? Nem Não pra salvar aparece. depois? Não. Eu acho Caraca, que que bizarro. não sei o que eu vou fazer. Eu ainda vou descobrir uma outra forma de. Talvez tenha algum aplicativo, mas enfim. Pode ser estranho. É. É que aparece ali em cima, né? No topinho aparece uma Eu setinha não para lembro. baixo. Eu não Não, lembro, eu não fiz tantas lives ficou na vida. salvo por 24 horas. Isso ficou, só que eu não consegui salvar o arquivo. Tá, Enfim, entendi. se alguém entender dessas coisas, galera, pode deixar aí nos comentários como que eu faço para salvar a live, porque eu já até procurei tutorial no YouTube, mas é um pouquinho difícil. Pode crer. Enfim, Salomão, tá treinando, né? Mesmo durante esse surto de corona, aí em Campinas tá tranquilo. Então, na verdade não tanto em Campinas, mas bastante onde eu moro, que é o distrito de Barão Geraldo. Tá, assim, teve, se não me engano, 6 casos até agora. Talvez tenha aumentado nos últimos dias, faz uns dias que eu vi esse número. Sim, tá tranquilo por aqui. Eu tô treinando, mas não tanto quanto eu treinava fora de casa. Tô treinando bem mais dentro. Mas ainda tô saindo de casa. Só que eu parei de postar um pouco dos stories fora de casa, porque para parar de influenciar, sabe, a galera sair, porque não é todo lugar que você vai poder fazer isso, porque tem lugares com muito mais gente, com muito mais índices, né? E, e também não é todo mundo que vai ter questão, vai fazer questão de seguir com as regrinhas, né? De tipo, pô, vou em lugares que as pessoas não vão. Eu Sim. vou, sei lá, lavar a mão antes de sair, lavar a mão antes de voltar. Tipo, eu tô fazendo tudo isso, sabe? Só que não é todo mundo que vai fazer. Então, para não influenciar essa galera, eu parei de compartilhar nos stories. Nos stories. Não tô treinando nada, Acho apareceu nos bacana stories. a gente falar disso assim um pouco, porque eu concordo muito com que você postou um vídeo, acho que no feed, falando assim, tipo, eu não sou responsável por influenciar as pessoas. Mas é muito complicado quando a gente tá aqui e a gente acaba influenciando de alguma forma sempre, né? Sim, eu Bom, até tirei esse vídeo. Foi depois de uma conversa com o Jean, da Tracer. Ele insistiu, ainda bem, agradeço ele por isso, insistiu no assunto, né? Eu tava discordando dele, insistiu e, pô, me fez entender melhor o nível que essa influência pode ter, né? né? É foda. Bom, mas enfim. Mas eu acho muito massa que você continua postando os vídeos de você treinando, tipo, sendo na rua ou não, né? Tipo, aí dentro de casa, fazendo teu treino de força, acho muito maneiro. Bom, eu Valeu. vou começar que nem a gente começou com o Malsama. Como que foi teu começo no parkour, Salomão? Foi inclusive acho que bem parecido com o dele. Mas teve umas partes diferentes. Eu era da informática também, eu gostava muito de computação, pretendia fazer ciência da computação na faculdade e estava estudando técnico de informática durante o colégio. E eu fazia Kung Fu na época, né? Também era das artes marciais e tal. E eu já tinha tido contato com uma pessoa que era do parkour, que treinava no Ibirapuera com a galera de domingo. Ele contou pra gente que tinha isso já no Brasil. Eu só tinha visto em filme, né, no YouTube. E aí ficou na minha cabeça, pô, legal, né? Eu comecei a treinar até dentro da academia de Kung Fu, eu treinava umas coisas que eu achava que era de parkour, que era tipo pular pra cima de uma mesa de madeira lá, tal. Eu quero ter essas habilidades também, né? Pulava de qualquer jeito, não sabia como fazer. E aí o que me fez buscar a prática foi que meu mestre de Kung Fu faleceu, infelizmente. E aí eu fiquei 6 meses tentando continuar o Kung Fu por conta própria. Eu ia numas praças perto de casa, e tal.
junto com um amigo que morava perto de casa que fazia Kung Fu comigo também. Aí ele abandonou, eu tentei manter por mais um tempo, não consegui. E fiquei lá, acho que uns 1 ou 2 meses sem praticar nada especificamente, assim, fazia um condicionamento dentro de casa só. E aí busquei as comunidades no Facebook, perguntei, galera, como é que vocês treinam? Como é que funciona esse negócio? Elas falaram, ah, mano, tem aula tal, mas se você quiser, cola num treino livre aí, que a gente sempre marca aqui. Na época a galera tava marcando bastante nos grupos de Facebook ainda, né? O WhatsApp acabou com isso. Era que ano Agora, isso? 2012. Ah, você é recente. Nossa. É, não sou tão old school, na real. Não, sim. Eu nem me Não, mas considero old agora school. já é old school, né? Que 2012 já faz uns 8 anos já. Não. É, faz 8 anos, mas a galera old school mesmo que começou a parada, eu não sou desse grupo, né? Mas eu comecei treinando com eles, tive esse auxílio, né? Inclusive, me ajudou bastante. E foi assim, e aí eu apareci num treino livre, comecei com uma galera que já treinava há muitos anos e eles foram me instruindo com o básico, e tal, eu sempre tirava dúvidas. E eu não tinha medo de perguntar, sabe? Eu perguntava nos grupos publicamente, assim, mandava mensagem, fazia o caramba para descobrir o que que eu tinha que fazer para melhorar alguma coisa, sabe? Isso ajudou bastante também. Que da hora. Uhum. Você se considera um praticante de parkour que tem medo? Tipo, como que é a tua relação com o medo e o parkour, assim? O medo, sim, sempre existe. E eu lido com muita frequência com ele, ele tá sempre presente. Acho que ele nunca vai embora, eu já aceitei. Então, sim, tenho medo. Sou um praticante de parkour que tem medo. Acho que não tem ninguém que não tenha, né? Talvez a pessoa ignore o medo, mas ela ainda tem. Uhum. E minha relação com o medo é boa. Quando ele vem, eu aceito que é desafio, sabe? Às vezes eu percebo que o medo tá me afastando de um desafio. Aliás, isso é muito frequente porque eu treino muito sozinho, né? Muito mesmo antes da quarentena, como eu treino com muita frequência, não é todo mundo que vai treinar junto comigo, ainda mais a comunidade aqui não é tão grande, né? Não mora muita gente aqui perto de onde eu treino, então eu treino muito sozinho. E aí quando eu tô com medo de algum salto que eu já imagino, tipo, acho que eu vou em tal lugar fazer, mas aí tipo vem o medo, eu falo, acho que eu vou em outro lugar. Eu falo, não, é esse mesmo que você tem que fazer. Se tá com medo, vai lá, tá ligado? Uhum. O medo Então, te rola meio instiga que a assim. fazer. É, sim, ele, ao mesmo tempo que ele afasta, eu tenho uma parte que racionaliza a parada e fala, não, se você quer melhorar em tal coisa, você vai ter que ir lá e enfrentar o medo, sabe? Pô, que massa. Eu pensei nesse tema também, pensei em chamar você principalmente, porque eu lembro que em 2018, a gente, na Ponto B, né, eu te contatei, porque pensando num tipo de workshop que você poderia dar para os alunos da Ponto B e tudo mais, e você veio com a proposta de fazer o Breaking the Jump, né, que você colocou esse título e tal. E o que te motivou a fazer, tipo, esse workshop com esse tema e buscar uma metodologia própria para isso, assim? Eu lembro que na época eu estava treinando muito nos telhados, muito, muito mesmo. Desde que eu comecei a faculdade aqui, eu consegui aproveitar muito esse campus, que é espaço público, né? Então, assim, não tem nenhum grande problema eu subir nos telhados, não estou invadindo nada, só tenho que, tipo, respeitar um pouco o segurança, assim, porque eles falarem, não dá, você tem que descer e tal, eu tenho que descer, né? Não vou ficar também atrapalhando o trabalho dos caras, mas enfim. E eu tava treinando muito em telhado, e estava mexendo muito com a minha cabeça, eu tava assim, o mundo abriu, sabe? Era milhões de possibilidades. E um amigo meu que estava treinando junto comigo, ele falou, mano, o seu nível mental que você chegou agora é um nível que poucas pessoas no Brasil já chegaram, sabe? Você tá com uma facilidade de desbloqueio. Eu falei, caraca, é mesmo, né? E eu fui atrás disso. E aí o primeiro workshop que eu fiz foi com o Schultz, ele me convidou para dar um workshop. Eu não sabia o tema que eu ia fazer. E eu falei, cara, acho que vai ser o medo. E eu comecei a estudar a parada. Peguei livro, peguei texto de galera do parkour para ver a experiência deles. Eu fui atrás de vídeos também, se eu não me engano, mas o principal foi texto mesmo. E aí eu construí esse workshop para dar lá na academia do Schultz. E foi um sucesso, a galera gostou muito. Eu montei aquele esqueminha das palavras, né? Imaginar, tanana, que fica no cartãozinho. E a galera usou por semanas seguidas e me mandou fotos e tal. Falou, ó, tô usando e tal. Então eu achei bem massa e foi isso que me fez fazer o mesmo workshop na Ponto B, né? Que eu fui melhorando ao longo do tempo e fiz na Ponto B, fiz no Encontro Feminino de São Paulo, no regional, né? Acho que era regional, não sei. Não sei.
Cara, foi um workshop muito bom, assim, até hoje a gente tem feedback dos alunos, assim, quando eles sentem algum medo, assim, alguma coisa, aí, não, Salomão, vou lembrar do Salomão e tal, tipo, de pouco tempo atrás, assim, então acho que foi algo que marcou, assim, é bacana você saber disso, né? Que massa, me sinto muito feliz por saber. Acho massa que depois que também a gente teve esse teu workshop, né? Que tem lá as palavrinhas, né? Acho que você colocou visualização, eu não lembro mais, mas tem visualização, eu tenho anotado aqui, mas eu já pego. Essa primeira questão Testar. da. Oi? Desculpa. Não, eu te interrompi, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Ó, então era visualização, era. Ai, Testar. Aí imaginar a primeira pessoa, terceira é, pessoa, acho que era ao contrário a ordem. Testar. E tinha a parte da motivação também, que hoje em dia é uma coisa que eu não tenho certeza se ajuda todo mundo, sabe? Eu acho que tem coisas que podem ajudar mais. essa questão da motivação, eu lembro que foi uma dinâmica que você fez que tinha que ter voluntários, né? E ó, o Yoda tá aí, o Yoda é uma das pessoas que lembra do teu workshop. E aí, Yoda? É, Eu lembro dele também. e essa questão da motivação, por exemplo, eu já fico um pouquinho pé atrás, assim. Mas eu lembro que depois do teu workshop eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu vi que tem bastante coisa da psicologia mesmo, dessa questão de visualização, mas também não é tão específico, né? Porque daí a psicologia já trata como experiência traumática e tudo mais. Acho que daí já entra do que o Maurício estava falando. Visualização, progressão, motivação. Obrigada, Matheus. Que o Maurício estava falando das experiências, né? Do trauma, tipo, de se acontece várias coisas boas, se acontece uma ruim, acaba melando o psicológico da gente, né? Você já teve sei lá, alguma experiência que não deu certo, tipo, e que possa ter te traumatizado algum momento, assim? Não que de fato apresentou um risco para você, mas algum movimento que deu errado e que você sentiu medo de fazer aquele mesmo movimento depois, assim? Já aconteceu. Eu não lembro direito tudo, quais foram os principais. Assim, eu lembro que teve um que me travou muito, que eu lembro que foi com o Rodolfo. Acho que foi alguma acrobacia também, que eu caí, fiquei assustado e demorei de novo para desbloquear. Mas não foi um empecilho tão grande que nem o do Maurício, que ele se machucou feio, né? Que parece que ficou até sequela. Uhum. Então, acho que o machucado mais grave que eu tive no parkour foi uma escorregada em precisão, né? Um pé chegou e o outro passou para trás, porque eu não estava prestando atenção no meu corpo, que estava muito cansado, eu queria completar X números de repetições. Depois de um dia já muito cansativo, horas de treino, tava de noite, tava com sede, tava tipo até zonzo, sabe? Tava tipo completamente sem noção ali treinando, numa precisão distante, uma das maiores que eu tinha feito já na época. Tava repetindo, queria completar 30 e poucas repetições. E, meu, escorregou assim feio, cortou meu joelho, tem cicatriz até hoje. Acho que não dá mais pra ver tão bem, enfim. E, e aí eu fiquei com muito medo de escorregar em precisão de novo. Eu demorei bastante tempo, a dor no, porque afetou um pouquinho o tendão, né? Ele deu uma leve, como é que chama? Quando ruptura parcial no tendão, né? Caraca. Mas não foi grave, foi um pouco só. E demorou bastante tempo, assim, uns 10 meses para eu parar de sentir dor. E aí depois disso eu ainda continuei com muito medo de escorregar em precisão. E aí eu fiquei treinando posicionamento de pé, né? Foi uma parada que eu treinei muito tempo, assim, sem ir muito longe nas precisões, até eu ganhar confiança de novo pra, tipo, ir no meu limite, sabe? Que é o que eu tô fazendo hoje em dia. Pô, que da hora, né? Essa questão de observar o corpo, de saber reconhecer quando o corpo tá falando, tipo, não faz tanto isso e tal. Acho que é bem importante, assim. Acho que até fazendo um link com o que a gente estava falando lá com o Maurício, quando a gente começa a prestar mais atenção na respiração e meditação, eu sou toda a favor da meditação. Quando der para falar sobre isso, eu vou falar mesmo. Mas acho bacana quando você está mais consciente, cada vez mais focado no momento mesmo, influencia bastante nisso, né? Uhum. Você escreveu um e-book recentemente. Quais que foram suas motivações para escrever esse e-book? Eu quero viver trabalhando com parkour online, né? Eu vou continuar dando aulas no presencialmente, porque eu acho muito importante tanto
para manter a minha experiência fresca, né, em dar aula, quanto também para saber que as pessoas aprendem diferente online e presencialmente, né, para eu conseguir trazer o mais próximo possível da experiência presencial para online, sabe? Então, como eu quero viver desse trabalho online, eu acho que o e-book foi um dos primeiros passos para eu trazer um conteúdo rico de informação, compilado numa coisa só, assim, para a galera perceber que isso é possível, que dá para realmente tipo, aprender muita coisa online, saca? Da hora. E qual que é o nome, qual que é o tema do teu e-book também? Fazer um merchan aqui. Ah, valeu. Chama Como Saltar Mais Longe no Parkour, o guia definitivo. Guia definitivo porque, tipo, peguei tudo que a galera falava, fala hoje em dia e tal, e expliquei, tipo, isso funciona, isso não funciona, isso foi estudado, isso aqui não foi, mas por experiência você pode apostar nessa ideia, né? Tipo, fui delimitando as coisas assim para falar de tudo, pelo menos, né? E a questão desse book era ajustes técnicos na primeira parte, a pessoa aprende tudo que ela pode fazer para melhorar a técnica do salto dela com o foco em saltar mais longe. E na segunda parte, o que ela pode treinar para melhorar a capacidade física dela, que vai permitir que ela salte mais longe com uma técnica boa. É mais focado na parte técnica, então. Não, são as duas partes. A técnica, na primeira parte do livro, tem a parte técnica, os detalhes, tudo, e na segunda, treinamento. Explica o que você pode fazer para treinar, como organizar os seus treinos, o que acontece com o seu corpo que faz você ganhar mais potência. Da hora. Quem quiser, galera, vocês estão perguntando do e-book, tem lá no Instagram do Salomão, né? Tem no link lá da O bio. link no meu perfil. Aham. Valeu. Deixa eu ver aqui. Como eu consigo essa consciência corporal? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Josué, lá em cima. Você quer consciência corporal para uma técnica melhor, para superar o medo? Qual que é a ideia, mano? Porque se você for pensar em consciência corporal para superar o medo, você vai voltar na questão de ter confiança na sua própria técnica, né? Então é repetição daquela técnica focando na qualidade do movimento. Uma coisa que eu costumo falar também, ao invés de pensar em melhorar a técnica quando você está treinando, pensa o que você quer melhorar naquela técnica. Escolhe uma coisa. Digamos que aqui é o processo do seu treino, não, daqui para cá. Você começou o treino vem até aqui, esse aqui é o tempo, né? Aí você escolhe, vou melhorar tal coisa nessa técnica. Fica repetindo até você conseguir melhorar essa coisa. Conseguiu melhorar essa? Tenta adicionar mais um detalhe para você melhorar e fica treinando e tal. E aí você vai adicionando aos poucos. Ao invés de pensar em melhorar a técnica, pensa em conseguir melhorar um aspecto X. Isso eu vejo bastante quando a gente está dando aula, principalmente de acrobacias lá na ponto B, em relação aos feedbacks. Porque quando a gente está, principalmente fazendo um movimento mais complexo, né, que é giro, muitas vezes tem várias coisas que podem estar erradas ou que precisam de algum ajuste, né? Se a gente falar tudo de uma vez, ou até para um salto de precisão, que para um iniciante pode ser complexo no primeiro momento, ajeita o braço, o joelho, o tronco, a gente pode jogar muitas informações ao mesmo tempo para a pessoa e não vai dar efeito nenhum, né? Mas se a gente fala o feedback para uma coisa específica, tipo, agora dessa vez você vai focar só no movimento dos braços. E daí a pessoa faz o salto, tipo, pensou nos braços, daí, acertou o braço, daí agora eu vou falar do joelho, e por aí vai. Acho Ótimo. que funciona das duas formas também. Ele explicou melhor aqui, consciência corporal para saber quando eu devo continuar treinando e quando eu devo parar. E também entender meus limites físicos. Os limites físicos, se não for uma coisa relacionada a impacto, assim, se for uma questão de força, potência, né, até onde você vai, você pode testar. Vou ver quantas barras eu consigo fazer, vou ver quantos climb-ups eu consigo fazer, quantas precisões seguidas no chão eu consigo fazer. Isso você pode ir testando, porque é seguro, né? Se for questão de meu limite físico, tipo, qual é a distância máxima que eu alcanço, qual é o impacto maior que eu tolero, isso é legal você ir treinando aos pouquinhos, assim, gradativamente. Principalmente com impacto. O impacto, você muito provavelmente não vai sentir uma dor na hora e você vai pensar, nossa, me machuquei. Muitas vezes o impacto, a lesão do impacto, você vai sentir no dia seguinte, ou então vai acumulando, e é mais difícil você perceber. Então, é difícil
absorver essa ideia logo de cara sem testar, né? Muitas vezes a pessoa tem que ir lá e se machucar, né? E tipo sentir na pele para ela entender como é que funciona. Mas como funciona? Vamos explicar a teoria, espero que as pessoas apliquem, né? Aham. Você testa seu limite físico aos pouquinhos. Se você está acostumado a fazer uma coisa e você fica bem depois disso, beleza, continua fazendo isso e adiciona uma coisa que você quer testar. Quero testar meu limite de impacto, saber qual é a altura máxima que eu consigo absorver de impacto. Então hoje eu vou começar um pouquinho acima do que eu estou confortável de pular. E aí você faz, sei lá, 6 repetições, 10 repetições, alguma coisa assim, uma quantidade pequena. Vê como é que está no dia seguinte, repete isso no próximo treino, vê como é que você se isso se acumula ou se você está bem. Aumenta um pouquinho, vai testando. Porque aí o primeiro sinal de dor, de desconforto que você tiver, não vai ser grave. Você vai conseguir saber sem se machucar, entendeu? Provavelmente uma coisa que vai recuperar muito fácil. Então é testar aos pouquinhos. É assim que eu faço, é assim que eu vejo que é possível fazer sozinho, né? Sim. Show. É, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, essa é uma boa pergunta para você. Como se tem inspiração para treinar em casa? Acho que duas coisas principais que eu faço. Escolher as coisas que eu quero atingir, as metas, objetivos, né? E separar em ações pequenas que eu posso fazer em todo treino ou todo dia. Se eu tenho o objetivo de fazer uma Empower Gap, que é aquele salto famoso da França de, sei lá, 5 metros de altura com rolamento, então eu tenho que treinar minha força na perna, minha força abdominal para aguentar, para sustentar a coluna, tal, várias coisas, treinar drop. Então eu organizo os treinos pensando nisso. E aí eu mantenho aquele objetivo em mente, mas ao mesmo tempo eu mantenho outros objetivos menores, que vai ser, sei lá, conseguir levantar tanto de peso, se é um treino em casa, né? Conseguir saltar tanto de distância, conseguir fazer um drop de tal altura. E eu tenho esses objetivos anotados. Eu tenho saltos que eu quero desbloquear anotados. Tem muitos objetivos e metas anotados que eu posso ir perseguindo. Então eu monto um treino para um objetivo específico e fico com esse objetivo na cabeça e persigo ele. É assim que eu me mantenho muito motivado. Outra coisa que me motiva bastante, mais para a área criativa, essa área de diversão do parkour, é assistir a galera, meu. Eu acompanho a galera do parkour no Instagram, acompanho a galera do parkour no YouTube, quem me motiva, quem me inspira, né, em quem eu me espelho, que eu vejo que eu tenho uma movimentação parecida, que eu posso evoluir para atingir algum objetivo que essa pessoa já faz, tal. E muitas vezes isso fica na minha cabeça, sabe? Eu falo, caraca, aquele cara fez tal coisa em tal vídeo, acho que por aqui eu consigo encontrar um salto parecido. Aí eu vou lá, encontro o salto e falo, mano, olha esse salto, né? O que eu preciso treinar para conseguir fazer? Vou procurar um salto um pouco mais fácil. E fico com isso, tipo, vou me inspirando nas pessoas que já treinam e também me inspirando nos meus próprios objetivos. E você, Raíssa, como é que você se inspira? Cara, eu acho que essa pergunta geralmente vem, não só tipo para treinar em casa, mas para treinar sozinho, como que tem motivação para continuar treinando, né? E eu acho que tá muito ligado ao objetivo que você tem. Se você tem um objetivo, uma meta, tipo, eu quero fazer isso não só do parkour, por exemplo, eu tô com uma meta agora que eu quero fazer parada de mão, eu quero aprender. Eu faço mais ou menos, eu sempre fiz mais ou menos, eu nunca dei muita atenção pra isso. Falei, cara, quer saber? Agora eu vou fazer parada de mão. E já tem umas 4 semanas que eu tô treinando, tipo, progressões de parada de mão e tudo mais. E agora vai, assim. Então tem que, sabe, eu defini, agora eu vou fazer parada de mão e eu vou treinar isso. Acho que se você tem esse objetivo, daí as outras coisas, o que você vai fazer, o que você vai buscar, mas essa vontade tem que vir de você, assim, tipo, eu quero fazer isso, e o motivo tem que ser seu, assim. Acho que daí o resto é mais planejamento e enfim. Mas essa questão também de pessoas que inspiram, acho que é muito válido, assim. Eu lembro da época que eu comecei mesmo a treinar parkour, eu comecei a treinar parkour, na realidade um amigo meu me chamou, então eu não tinha muitas referências digitais, assim. Depois que eu comecei a treinar parkour, que eu fui procurar no YouTube e tal. Mas, cara, tipo, depois que eu comecei a assistir vídeos no YouTube, tipo, mudou completamente a minha visão, assim, do parkour. Eu achei que, Uhum. sei lá, é divisor de águas, assim. Inspira muito, né? A gente tá sempre ligado e, tipo, eu não tô fazendo, mas tô vendo uma pessoa que tá fazendo e falo, caraca, eu quero fazer. Uhum. É bem isso. Ó, o Patrick perguntou assim, ó, como posso desbloquear uma precisão do alto para um nível mais baixo?
com uma distância considerável. Tenho uma certa dúvida de se vou aguentar impacto e isso gera um certo medo. Tá. O impacto você pode dar uma olhada aí, pelo menos, né, ou de olho mesmo, assim, você vê mais ou menos como é que é a altura, ou então você mede com seus pés, com seu braço, com a sua própria altura, e testa em outro lugar o impacto, sabe? Algum lugar que você possa apoiar a mão também, que não seja um muro fino, né? Testa esse impacto, vai testando o máximo possível para você ir progredindo para chegar nessa situação. Tenta simular essa situação o máximo possível antes de você fazer o salto, se você tiver com muito medo, não estiver confiando na sua própria técnica, né? A partir do momento que você tem confiança na sua técnica, na sua capacidade física, que você sabe que aquele desafio está dentro do que o Travou. Travou só para mim? sobrou, Travou para né? todo mundo? Salomão travou para mim, galera. Tá, Ele tá vamos lá de assim. novo. Você tava aqui, ó, nessa parte aqui. Eu não lembro o que você tava falando. Tudo bem. Vai lá. Eu falei que ele tem que ir progredindo na questão física e técnica, né? Então, a partir do momento que ele consegue simular aquela situação em outros lugares, ter certeza que a técnica dele tá boa e que o corpo dele aguenta aquele salto, o que sobra é o medo, é a parte mental, né? E aí, para superar o medo, tem várias coisas que ele pode fazer, cada um faz de um jeito, mas eu acho que o principal é você pensar exatamente o que você tem que fazer naquele salto, né? Você, ao invés de ficar preso à emoção do medo, de ficar pensando, nossa, tô com medo e tal, tipo, o que que eu tenho que fazer? Eu consigo fazer esse salto? Consigo, ok. Então eu tenho que pular, esticar, chegar de tal jeito. Imaginar bastante a pessoa fazendo, que nem o Malsama falou na live que você fez agora com ele. O corpo começa a aprender com a própria imaginação, ele sente isso quase como se fosse real, se você imaginar com vontade, mesmo se envolver naquela imaginação, né? E isso começa a ir quebrando o medo aos poucos. O que eu falava antes e que eu não sei se funciona para todo mundo, para algumas pessoas funciona muito bem, para mim ainda funciona bem, mas eu descobri uma coisa que funciona melhor ainda, que é, ao invés de você usar a motivação emocional para você superar um salto, tipo imaginar coisas que te motivam, pessoas, frases, objetivos, é você focar tanto naquele salto que você praticamente analisa o salto de forma fria, sabe? Longe da emoção. É completamente calculista, sabe? É exatamente o que você tem que fazer, imaginar a parada mesmo. E claro que, pô, tem uma galera que fala, eu prefiro confiar nas emoções e tal, tipo, me prender nisso pra sentir, eu acho que é assim que é verdadeiro. Você vai continuar sentindo emoções, você não tá se distanciando das suas emoções, você está superando o seu medo, você está quebrando uma barreira de um aviso genético que é o medo, sabe? Então não é uma questão de você ficar frio para sempre, sabe? Você está superando o Até medo porque, naquele momento, uma técnica, né? sim. Até porque essa questão da gente se livrar totalmente das emoções nem existe, né? O mais racional que a gente pode ser ainda passa por emoções que a gente nem sabe, são inconscientes, né? Então, não tem nenhum problema a gente fazer dessa forma aí, como você exemplificou também. Total. Ó, tem outra Uhum. pergunta aqui, ó. Do Christian, acho que é o Christian. Comecei a treinar calistenia para melhorar minha forma física e perder peso. Queria saber se existe a necessidade de forma física para começar e até que ponto pode ser negativo. Pode começar lá, Salomão. Eu acho que você também pode responder essa pergunta aí. Eu Eu vou posso. falar, você acrescenta. Uhum. A É minha que você é o opinião. convidado, então você começa. Tá bom, fechou. A minha opinião é que a pessoa não precisa de nenhuma forma física para começar parkour. Ela tem que, se ela quer começar o parkour agora, ela tem que aceitar que algumas coisas vão ser progressivas. Então, digamos que ela esteja acima do peso, sem condicionamento físico e não tem histórico de atividade física, né? Então, ela tem muitas adaptações do corpo dela para acontecerem, tanto estruturais de ossos, ligamentos e tendões, quanto também estruturais dos músculos, né, e de força e tal. Essa pessoa vai começar com movimentos com baixo impacto, com técnicas, né, não vai exigir tanto, vai fazer treinos talvez de menor duração. E aí você pode ir fortalecendo com o próprio parkour. Quando você já tiver um pouquinho de prática com o parkour, assim, você vai sentir que o seu progresso não está sendo tão bom quanto ele poderia ser se tivessem mais treinos adicionados de condicionamento físico e tal.
que é quando você vai aguentar treinar mais tempo, né? Às vezes o treino que você está tendo de parkour, você pode acrescentar no mesmo dia ou no dia seguinte um fortalecimento. E aí você vai progredindo. Então não precisa de um preparo físico prévio para fazer parkour. E eu acho que é negativo a partir do momento que conflita com os seus objetivos. Então, no caso da calistenia, você está treinando muito calistenia para conquistar os objetivos da calistenia, ou então para ter muita hipertrofia, e aí isso acaba conflitando com os seus treinos de parkour. Mas se o seu objetivo é na calistenia, não tem problema nenhum, nunca vai ser negativo, porque o que importa é o que você quer conquistar, né? Então, Sim. só seria negativo para o parkour se estivesse te atrapalhando de conquistar os objetivos que você mais quer no parkour, é o que eu penso. E você, Raíssa? Cara, eu vou meio no mesmo raciocínio que você falou. Não tem uma forma física do parkour. Eu acho assim que é uma coisa que eu falo para qualquer iniciante, independente se tem sobrepeso, se não tem sobrepeso, mas é começar na progressão, né? Eu acho que é uma coisa que a gente está batendo aqui, tanto na live com o Malsama quanto na live aqui com o Salomão, é de ir progredindo aos poucos, de reconhecer o teu tempo, o teu progresso técnico e etc. Então, não é porque você começou agora que você vai se expor num salto de alto impacto e etc. Começa com calma, começa com parcimônia, assim, para você poder continuar treinando e ter o melhor do parkour, né? Da técnica e tudo mais. Eu acho que o parkour sempre andou lado a lado com essa questão de treinos acessórios, né? Treinos que não são os treinos de parkour especificamente, mas treinos físicos, para você melhorar o treino técnico. Então, acho que se você conseguir unir alguns exercícios da calistenia para treinar parkour, eu acho que você consegue sim melhorar, ter o melhor dos dois mundos aí. Eu lembro que teve uma época que eu estava treinando muito crossfit e parkour, e me atrapalhou muito, assim, foi bem conflitante, porque querendo ou não, o CrossFit tem muitos agachamentos e com bastante peso, então eu tive bastante volume de perna e, querendo ou não, pro parkour acaba sendo pesado. Hoje em dia que eu não faço mais CrossFit, né, eu não treino mais CrossFit, eu treino agachamentos com o peso do meu corpo mesmo, eu senti uma melhora, tipo, bem diferente, assim. Mas é óbvio, né? Não só. Mas é que o objetivo do CrossFit é outro, então tava conflitando nesse sentido, assim. Enfim. Total. Ó, essa é uma pergunta pra você, porque eu nem treino de rainha. Ó, você treina de rainha, eu acho. Já sentiu algum desconforto nas articulações por isso? E alguma vantagem nisso, além de chegar mais leve, perceber melhor o posicionamento dos pés? O motivo de eu escolher o Rainha, o principal motivo é a aderência e durabilidade. Então, assim, ele é de tecido, tem uma sola que dura relativamente bastante comparado com outros tênis com sola de borracha, né? Se tivesse um Rainha com um pouquinho de amortecimento, eu escolheria esse outro tênis com um pouquinho de amortecimento. Porque com o Rainha, o que eu fiz nesse ano, na verdade, foi colocar uma palmilha um pouco mais grossa dentro dele. Porque a partir do momento que eu comecei a treinar mais drops de altura, que foi esse ano especificamente que eu comecei a focar mais nisso, eu comecei a sentir a sola do pé. Tipo, a pele mesmo, então um pouquinho os ossinhos da sola do pé doendo. Fora isso, o que eu já tinha sentido que era mais questão de ajuste de técnica mesmo, era o calcanhar para fazer passada. Então, passada subindo, passada para frente, que a gente pode se beneficiar de fazer uma transição com o calcanhar, né? Que tudo bem você fazer isso. Ao mesmo tempo, você também precisa ter um ajuste de técnica para fazer uma transição suave, né? Você não chega cavando seu pé Uhum. no muro, né? Você chega suave, assim, faz uma transição bem tranquila. E o que eu estava fazendo era, assim, cravar o calcanhar no chão para puxar forte e tal. Se eu tivesse com um tênis com mais amortecimento, talvez eu pudesse fazer isso. Não tenho certeza se daria tão certo. Mas mesmo assim é um impacto grande, sabe? Tipo, bater puxando assim para ir mais longe, não precisa de tudo isso. Você consegue ir praticamente tão longe quanto se você fizer uma transição mais suave assim, alinhar mais a técnica, né? Show. Você só treinou de rainha ou você chegou a treinar com outros tênis, assim? Rainha foi o que você mais se identificou e treina até hoje, né? Acho que a partir do segundo ano ou será que no primeiro? Não sei, desde muito do princípio assim é só rainha.
E eu cheguei a usar Calend também, eu ainda sou da época do Calend. Mas nessa época do Calend, eu tava exagerando nas aterrissagens, eu não manjava de nada, de como treinar certo e tal, era iniciante. Eu comecei a pegar muito pesado com os impactos e tive dor no joelho, assim, dor de não conseguir agachar direito, sabe? E aí durou pouco, mas foi bem marcante pra mim, né? E eu falei, nossa, eu não tô tendo noção do impacto por causa desse tênis. Aí eu troquei. Aí eu comecei a usar tênis sem amortecimento e o progresso foi excelente depois disso. Eu acredito que eu nunca tive paciência para fazer essa transição de técnica, que nem você falou, né? Tem uma galera que, inclusive, a gente tem vários tipos de tênis de corrida, com bastante amortecimento e tudo mais, mas tem uma galera que gosta de treinar, fazer corrida descalço, enfim, até por isso que tem aqueles five fingers e tudo mais. E na Uhum. época que eu tava mais focada nisso, eu comecei a treinar muito de rainha e muito descalço. Só que eu não tive paciência para ter essa transição técnica, né? Então, eu vi assim que, por exemplo, com um tênis de amortecimento um pouco maior, meu salto era mais longe, eu conseguia chegar melhor, eu não tinha tanto medo. E, sei lá, era coisa de, sei lá, diminuir 2 pés de precisão só por treinar de rainha, assim. Então, e eu acabei abandonando, assim, a ideia. Mas eu acho muito massa que você ainda treine de rainha, porque é um nível técnico muito legal, assim. Eu acho que ainda tem bastante gente que treina de rainha, e provavelmente até a musculatura do seu pé deve ser, tipo, mais resistente do que a minha, por exemplo, que eu prefiro usar um tênis um pouco mais alto, assim. Eu acho que rola uma adaptação, além dos músculos também, né? Eu acho que rola uma adaptação dos ossos, até a pele fica mais grossa. Então, rola um processo. Tem que ter paciência, não tem jeito. Não, Né? demora muito mais do que um músculo para ficar forte, sabe? Você vai sentir dorzinha no pé, tipo, nas aterrissagens vai dar aquela dorzinha. Você vai sentir o meio do pé nas barras. Mano, errou uma precisão em barra, sente assim, tipo, no começo, pelo menos, né? Agora eu já não sinto mais tanto. Eu erro, tipo, dói, mas ok, doeu, sabe? Tipo, Uhum. não é, o corpo já adaptou bem, já deve ter mais músculo na sola do pé ali pra tolerar essa pancadinha. Sim. Tem uma pergunta aqui no box, mas acho que talvez a gente já tenha até respondido. O Cauã tá perguntando, caso ele queira fazer uma precisão muito longe, o que ele faz? Eu não sei a idade do Cauã. Teve uma parada que eu anotei enquanto estava fazendo a live com o Malsama, que tá junto com o texto do Callum que ele fez recentemente. Dos A quatro dica. pilares? Isso, eu acho que é dos quatro pilares ou um anterior, não lembro. Ele escreveu dois textos grandes. Um deles ele falava sobre o conforto mental e a capacidade física, né? Os saltos que você tem que fazer dentro disso e tal. Aí eu desenhei aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Aí aqui é o seu conforto mental, tipo a zona de conforto mental, as coisas que você consegue fazer, tipo, com facilidade, assim. Você olha e fala, ah, beleza, eu faço, tal. E aqui é a sua capacidade física, tá ao contrário, né? Não tem Por causa problema, da acho que dá câmera. pra ler. Eu Tá consigo bom. ler ao contrário, pelo menos. Beleza. Aqui capacidade física e aqui conforto mental, seu nível, sua zona de conforto mental, os saltos que você faz sem sentir muito medo. Para a gente Uhum, superar o medo, a gente sai disso aqui, né? E começa a fazer saltos nessa zona. Quanto mais uhum, perto você chega do seu limite físico, mais difícil fica de superar o medo do salto, porque você começa a ter mais incertezas, né? Tipo, você não consegue ter certeza se você vai aterrissar bem, se vai doer, se você tem força, se, sei lá, você vai quicar e sair voando, não vai conseguir segurar o salto, né? uhum, Então, quanto mais para cá, mais medo e mais risco também, né? Para você superar uma precisão que para você está no seu limite físico, você vai ter um trabalho muito maior para garantir a sua segurança, né? Você tem a opção de só falar que se dane e vou fazer essa precisão, vou me jogar e testar. Muita gente faz isso, mas acaba se machucando, acumulando lesões aí durante o ano. Mas você também tem a opção de você ir progredindo gradualmente. Você vai testando precisões nesse nível aqui e vai se sentindo confortável até chegar nesse aqui. Quando você faz isso, o que muda nesse desenho é que essa bola aqui vai aumentando. uhum. Então, na verdade, quando você for fazer a precisão muito longe, que seria aqui, essa bola vai estar maior, essa bola talvez vai estar maior também,
e aí você vai estar na real, ao invés desse mais difícil estar aqui, ele já vai ter aumentado para cá, você vai estar mais ou menos no meio disso aqui, né? E aí já vai ter ficado mais confortável, você vai conseguir superar com mais facilidade. Caraca, que esquema bom. É, mas não é meu, eu só desenhei, o Carlos que falou lá. Faz sentido, faz sentido. Pô, que da hora. Manda uma foto depois pra gente. Tá bom. O Josué tá perguntando quantos anos vocês acham que não vão mais poder treinar parkour? Se eu ficar velha um dia, eu não vou conseguir mais treinar parkour. Ah, entendi. Não vejo essa possibilidade, não sei. O que você acha, Salomão? É a mesma coisa, pra mim eu sempre vou treinar parkour. Não que a gente vá treinar sempre as mesmas coisas, né? Porque tem uma hora que o corpo para de ficar mais forte, ele começa a ficar mais fraco. Aí você tem que aceitar que você não vai mais fazer coisas tão pesadas, tão difíceis fisicamente. Mas você pode continuar se desafiando mentalmente, tecnicamente, aprender movimentos novos, criar novos flows, né? Sempre ir em novos lugares, sempre tem muitas possibilidades no parkour. Eu não sei se teve algum gap de treino na tua trajetória pro parkour. Você parou de treinar um tempo? Não, por incrível que pareça, eu não tive gaps. Cara, que bom. Eu tive uns 2 gaps, eu acho, e o mais forte foi de 2015 até 2017, que eu parei de fazer qualquer coisa, assim, e foi muito bom e muito horrível voltar a treinar parkour. Muito bom porque era, sei lá, eu me encontrei de novo na modalidade, eu gosto de treinar parkour e tudo mais, e foi horrível porque eu voltei, sei lá, meu corpo estava diferente, eu não estava mais acostumada, eu não sabia nem saltar mais, parecia que eu nunca tinha treinado parkour na vida. Mas é óbvio que Caraca. daí depois é muito bizarro. 2 anos parada, é bizarro. É, mas Uhum. óbvio que depois que a gente vai treinando, o meu retorno ao nível técnico que eu tinha 2 anos antes, tipo, a curva foi um pico muito mais rápido, assim. Uhum. Então, eu acho assim que não, eu acredito, né? Hoje é muito difícil, né, falar, tipo, prever o futuro, mas eu acredito que eu não vou parar de treinar parkour. Talvez eu tenha aí meus gaps de novo e fazer o quê? Prioridades da vida. Mas Uhum. eu acredito que eu vou continuar indo e vindo e adaptando aí no tempo que der. É, eu acho que eu só não tive gaps também porque eu me envolvi muito mais com o parkour. Eu cheguei a prestar outra faculdade, entrei em outra faculdade, né? Fiz um ano e meio de engenharia florestal, mas antes disso, eu já tinha meio que decidido que eu queria fazer alguma coisa com parkour. Assim, ó, filho, Travou um isso é só um pouquinho também. hobby. Oi? Você está na engenharia florestal. Aí, Ah, vai. tá. E eu só entrei nesse curso porque meu pai ficou falando, ó, filho, isso aí é um hobby. Você abandonou a informática, você vai abandonar o parkour também. Isso aí é só do momento. E ele ficou entrando isso na minha cabeça e falei, talvez fazer uma decisão de seguir carreira no parkour com 2, 3 anos de parkour não seja uma decisão muito séria. Travou de novo. Mas vai voltar. Eu não sei. Ainda temos um pouquinho de tempo. Aí, voltou. Eu perguntei se eles estavam com os dois vídeos travados ou só o seu. Eu não sei. Aqui não travou pra mim, pelo menos. Ah, então a mesma coisa aconteceu comigo. Então deve ter travado os dois. Então, beleza. Aí meu pai ficou falando que era só um hobby, que eu ia abandonar o parkour em algum momento, porque eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de parkour e já tava pensando em seguir carreira nisso, né? E aí Uhum. eu pensei, bom, vou seguir o conselho do meu pai, né? Não vou entrar tão de cabeça na coisa. Beleza, vou fazer um curso, a segunda opção que eu tinha lá, que era reflorestar o mundo. Pular de prédio Ó, ou só o meu que reflorestar o travou. mundo? Os dois planos. Tá certo, tá? Então, eu ia continuar, Faz sentido, é. eu ia continuar treinando, eu só não ia seguir carreira no parkour. Mas enfim, a partir do momento que eu escolhi seguir carreira no parkour, aí, meu, eu comecei a levar muito mais a sério. Eu vivo, tipo, eu vou dormir e acordo pensando em parkour, sabe? Seja algum estudo, seja algum objetivo pessoal, alguma questão do trabalho, divulgar, ensinar.
Então, a partir desse momento que para mim, gaps não é uma coisa que eu aceito mais a possibilidade. Talvez se meu objetivo de vida mudar muito, sabe? Aí talvez eu tenha gaps de treino. Mas se eu não tivesse feito isso, provavelmente teria tido algum gap de treino também. Sim, é normal. O Rian perguntou, ele tá acostumado a treinar de tênis, bem confortável, tipo Calende, mas ele tá pensando em adquirir um Rainha ou um Mizuno. Eu não sei qual que é o modelo do Mizuno, eu acredito que seja um minimalista também, que são mais secos. Será que vou sofrer muito no início? Eu acho que sim, mano, mas não é uma coisa ruim. Esse sofrimento é um aprendizado para você melhorar sua técnica, para você ter novas adaptações. O que muita gente fala e que eu acho que é uma boa opção é você variar. Usa um tênis em um treino, outro tênis no outro. Tipo, deixa um tênis lá arejando na janela, pega o outro para treinar no dia seguinte. E aí você vai adaptando aos poucos. Se você sentiu uma dorzinha no pé com um tênis com menos amortecimento, aí você usa o com amortecimento até sumir essa dorzinha e volta de novo, sabe? Aí, tipo, você vai tendo essa adaptação sem precisar, tipo, se colocar naquela situação todo dia e enfrentar essa dor ou enfrentar que você não vai conseguir fazer as mesmas coisas. Então, vai aos pouquinhos. Show. Cara, eu acho que encerramos as perguntas. Eu Massa. acho que eu pedi uma coisa pra você, que eu esqueci de perguntar pro Malsama, mas é que ele acabou dando várias referências, então eu vou acabar perguntando pra você porque eu lembrei também. É, Se você tem alguma referência de vídeo, de leitura, de alguma coisa relacionada ao parkour que você acredita que todo praticante de parkour deveria ver ou deveria ler, assim. Caraca. Deixa eu ver aqui. No meu armário de livro aqui. Enquanto ele vê, Iago, você perguntou se tem algum ginásio em Curitiba para treinar parkour ou freerunning? Tem a ponto B parkour. Vou pôr aqui, ó, ponto B parkour. Inclusive, vai lá me dar oi quando a gente abrir, porque estamos fechados por conta da quarentena. Mas daí você pode fazer uma aula comigo até, beleza? Vai lá, Da hora. Salomão. É, é difícil escolher uma coisa só, assim, e também tem que pensar que tem inglês e português, e as coisas os livros principais de parkour são em inglês, né? Tem Sim. aquele Parkour Strength Training, que eu vou escrever o nome aqui, que é do Ryan Ford, que fala muito sobre treinamento de parkour, tipo, o que que você pode fazer para melhorar, e as técnicas também. Ixi, parece que travou de novo. Não, não travou. E as técnicas também que você usa. E esse eu acho que é um essencial, assim, para você poder seguir com mais segurança e com uma performance melhor no parkour, né? Você vai ter os dois, tanto treinar com menos lesões, quanto tendo mais progresso ao longo do tempo, né? Acho que essa é a principal recomendação relacionada ao treino que eu diria para isso, né? Fora isso, tem o Breaking the Jump, que é o livro da Julie Angel, que conta a história do parkour que, mano, muito da hora, sabe? O Breaking the Jump eu não cheguei a ler, sabia? Eu li o Cine Parkour só. E o Breaking Hum. the Jump é um livro que eu sempre quis ler, mas não tive a oportunidade. Não Pô, são bem comprei. diferentes. Tem São, só né? um pouco da história que é igual, assim, mas já são outras palavras também, sabe? Mais detalhes. Eles são Sim, bem até porque o diferentes. Breaking the Jump ela escreveu bem depois, né? O Cine Parkour foi a tese de doutorado dela e o Breaking the Jump foi depois. Mas é massa, tenho vontade de ler. Sim, é muito bom. Tem Kindle já, tudo já tá super Vou, moderno. vou, vou, vou me informar. Verdade, verdade. Tomei um pitão aqui. É, É? Não, nada a ver. deixa eu ver. Cara, bom, vou mandar essa pergunta para você, né? Qual o máximo que pode acontecer se eu entrar em um prédio em construção e o alarme tocar? Ó, o máximo que pode acontecer é você ser punido legalmente por isso. Para chegar nesse ponto, e talvez se você for menor de idade, tô vendo pela, não sei, não dá para saber pela foto. Tá muito pequenininha. Se você for menor de idade, seu pai vai responder por isso. Se você for maior de idade, é você que responde, né? Mas, de qualquer forma, para chegar nesse ponto, precisa ter uma reclamação do proprietário, precisa ter um boletim de ocorrência, né? Não sei como é que é o nome certo para isso, mas a pessoa responsável pelo prédio, pela construção, propriedade e tal,
precisa preencher uma queixa contra a sua ação. E, bom, mas digamos que, sei lá, tocou o alarme, o segurança te viu, pediu para você saiu, sabe? Nesse caso não acontece nada, mas também tem que tomar muito cuidado, sabe? Tipo, é um limite tanto legal quanto da sua própria segurança ali que você vai, se você resolver correr esse risco, você vai ter que estar disposto a aceitar as consequências. Então pensa bem antes de fazer isso, sabe? Se, por exemplo, tiver um segurança armado lá dentro, já é um risco muito maior para você. Porque até reconhecer, conversar e você ter tempo de explicar o que você está fazendo lá é um risco Uhum. bem grande mesmo. Sim, sim. Enfim. Galera, eu acho que é isso. Salomão, obrigada aí pelo seu tempo, por ter Imagina, topado eu participar agradeço da também. live. Acho que foi, sei lá, muita informação que eu vou até assistir a live de novo. E, cara, mas obrigada mesmo, viu? Você tá fazendo um trabalho Nada, muito tamo maneiro. junto. Fica a dica, Obrigado. galera. Vão lá no Instagram do Salomão e baixem o e-book dele, porque tem muita informação de uma forma muito didática, uma leitura bem fácil para todo mundo, assim, se você quer melhorar o seu salto no parkour. Acho que também essa questão de organização, de planejamento, reforça muito que a gente estava falando na live com o Maurício, e agora com o Salomão ainda mais, que com planejamento vocês conseguem ir muito mais longe, com certeza. E a Raíssa também, o perfil da Raíssa também tá com muita coisa da hora. Pelo menos do que eu vi até agora, você começou um trabalho bem massa aí na quarentena, principalmente, Né? com Tava muita aqui divulgação de conteúdo. com tempo sobrando, o que eu vou fazer? Vou organizar então. Mas valeu, Mas Salomão. Valeu valeu, mesmo. Raíssa. Falou, até mais. Falou, Tchau, tchau, tchau. tchau.